mãos, que o Senhor possa usá-lo como boca profética neste lugar. Que, ó Deus, teu Espírito Santo transmita esta mensagem a cada ouvido, a cada coração, que possamos, ó Deus, aprender tudo aquilo que nós precisamos para colocar em prática no nosso viver diário. Ó Deus, dê sabedoria, capacidade, unção e autoridade ao teu servo nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço aí a recepção, as palavras da pastora, mas na verdade esse assunto, né, da escatologia, ninguém é mestre, né? Nós somos aprendizes, desde lá de trás, né, acompanhando o nosso saudoso pastor, fundador desse ministério, Etevaldo, né, que a gente vem aprendendo sobre esse conteúdo. E como eu tenho falado bastante desse assunto pelas manhãs, no nosso seminário Betel de conhecimento bíblico, e muitos não têm a oportunidade, né, de estar pela manhã, eu estou aproveitando a oportunidade que hoje o pastor Paulo foi pregar numa outra igreja, filha da Betel, né? E então eu aproveitei para também trazer um conteúdo, né, falando sobre esse importante acontecimento, né, que é a volta de Jesus, as portas, mas a gente percebe que nem todos estão entendendo, né, ou preparados para esse momento, ou pelo menos a maneira como a gente vive não demonstra, né, que a gente está consciente dessa realidade. A ideia é essa, então nós vamos ler a palavra, mais a palavra, né? Nós vamos citar textos bíblicos. Quero também mostrar uns 2 ou 3 vídeos que vão ilustrar aquilo que a gente está falando aqui, pequenos, curtos, mas às vezes uma imagem, né, ela fala mais do que 1000 palavras, e a minha ideia aqui é só expor a palavra mesmo, né? A mensagem é a própria palavra de Deus. Muito bem, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24. Verso de 11 a 14, inicialmente. Davi, assim que eu terminar a leitura dos textos, vamos mostrar esse primeiro vídeo desse, acho que foi o último que eu te mandei, esse barbudinho aí falando sobre o texto que a gente vai ler aqui. Muito bem. Mateus 24, do 11 ao 14. Na verdade, esse texto, ele é o sermão profético, né? Mateus 24, falando sobre o princípio das dores, e os discípulos perguntam, né, ao Senhor quando essas coisas da volta de Jesus, do final dos tempos, haveria de acontecer, e Jesus então responde que haverá sinais, né? Eles perguntam quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá de vir. Está aí no verso 3, né? E aí o Senhor Jesus começa a mostrar os sinais. E aí aqui no 10 ele disse: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e aí então virá o fim. Esse fim aqui é esse fim desse sistema mundano, né? Sistema controlado pelo maligno. Não é o fim do mundo, que depois ainda temos o milênio,
e depois lá na frente, novo céu e nova terra. Também Mateus 24, no 37 ao 39, Jesus continua, né? A palavra de Deus continua sendo exposta aqui no sermão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Verso 36. E o 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Sabemos que a igreja hoje é a arca, né? Lá no dilúvio, Deus preparou a arca na geração daqueles dias. E hoje, a arca é a igreja. E a igreja vai subir, a arca vai subir, né? No arrebatamento. Apocalipse, capítulo 3, versos 10 e 11. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse texto ele é muito importante, porque ele mostra, aqui no 10, né, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, né, da tribulação, seria a tradução melhor aqui, que há de vir sobre todo o mundo. E nós sabemos que essa tribulação, esse juízo de Deus sobre as nações, não é para a igreja, é para os ímpios, aqueles que se recusaram a receber Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, recusaram entrar na arca, assim como também aconteceu lá nos dias de Noé, né? Apocalipse capítulo 1, verso 3, ele diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Gosto de ler porque tem pessoas que não gostam de ouvir essas coisas, né? E a palavra de Deus mostra que é uma bem-aventurança quando a gente procura se informar das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer. Efésios 5,14, também, eu acho que eu não marquei aqui, mas eu gostaria que fosse lido, 5, do 14 ao 16. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga assim comigo, desperta, tu que dormes. Essa é a palavra
que nós precisamos focar nossa atenção nesse tempo. Estamos vivendo dias em que parece, amados, que o inimigo está fazendo a igreja dormir, um sono em que não percebe os sinais e os acontecimentos mostrando o que está vindo por aí. Por isso é que nesta noite eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Vamos fechar os nossos olhos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que estamos. Pedimos, ó Deus, que essa palavra ela possa cair em boa terra, que a igreja que está presente, os que estão também nos vendo, eles possam, ó Deus, dar ouvidos de ouvir aos alertas, aos sinais, a tudo aquilo, ó Deus, que está sendo dito pela tua palavra, que o Senhor Jesus está voltando, que a igreja precisa estar pronta e preparada, porque aqui não é a nossa morada, nós estamos aqui de passagem e precisamos nos desapegar das coisas deste mundo, para que possamos partir com Cristo no arrebatamento, para a nossa morada eterna com Cristo. Assim nós oramos e pedimos, Pai, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa o primeiro vídeo aí, Davi. Isso aí. Eu nunca vi o céu dessa cor que nós estamos vendo, um sinais verde meio no céu, azulado, né? E a seguinte imagem, então, se essas nuvens estão esquisitas, olhem essas aqui. Presta atenção na formação delas. Vocês já viram algo parecido? Está muito estranho, não? E as aves aqui, como na primeira imagem, voando desnorteada de um canto para o outro. A gente sabe que os animais, eles sentem o que ocorre na Terra. Inclusive tem uma matéria aí recente que diz que o núcleo da Terra ele está freando e que há até um risco dele se inverter. Muitos cientistas dizem que não, que isso não é possível, mas a notícia está aí, falando sobre o polo magnético da Terra, falando sobre o núcleo da Terra, os animais andando em círculos, como alguns dias atrás saiu uma notícia, algumas imagens mostrando isso. O que nós podemos concluir é que algo está acontecendo e algo está para acontecer. O que é que vai acontecer? Nós não sabemos exatamente, mas como um cristão e uma pessoa que crê na palavra e observa as profecias que estão ali contidas, eu não posso deixar de mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo a seguir. Lucas 21, 25. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E eu creio piamente nisso, como em tantas profecias que Jesus disse naquele tempo e que nós vemos acontecendo nos dias atuais. Guerra, nação contra nação, fome, nós vemos aí o desamor, o ódio, a apostasia e tantas outras coisas que vêm se concretizando e confirmando, validando a cada dia mais a palavra de Deus. Eu não quero com isso causar espanto e nem tampouco medo, e sim constatar o que a palavra de Deus mostra, embora eu respeite a opinião de quem pense diferente, mas eu creio nisso
E eu gostaria de constatar mais uma vez, mostrando aí algumas coisas muito raras que vêm ocorrendo, pois eu acredito que é uma forma da natureza sinalizar ao homem, e Deus permite até isso, para chamar a nossa atenção, para que nós possamos observar o que está escrito. Muito bem. Então, os sinais estão acontecendo, são muitos os sinais. A palavra de Deus nos mostra, todas as vezes que nós participamos da ceia, como vamos participar agora à noite também, a palavra de Deus mostra, né, que nós estamos anunciando a volta de Jesus, até que Ele venha. Então, o que tem nos causado, amados, bastante preocupação, é que parece, pelo comportamento da igreja, que essas coisas não estão trazendo nenhum tipo de alerta. Continuamos vivendo da mesma maneira, como se nada tivesse acontecendo. E aí a gente olha, né, esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 24, falando como foi nos dias de Noé, diz assim: assim também como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas, a sociedade daqueles dias, as famílias comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio. Ou seja, naquela época, na sociedade daqueles dias, e este é um sinal fortíssimo que foi deixado para nós. Como este sinal, ele é forte. Foram 120 anos, Noé construindo a arca e chamando as pessoas ao arrependimento, mostrando que haveria, né, de acontecer o dilúvio, e a sociedade daqueles dias de costas para essa realidade. E é interessante, quando a gente olha o contexto daquela época, como que ele está se repetindo nos nossos dias. Qual era o contexto da época? Uma sociedade depravada, violenta, e a depravação chegou a um nível tal que os homens se inflamavam uns com os homens, e as mulheres com as mulheres, né? E também a gente vê que hoje, nos nossos dias, a sociedade já vai caminhando nessa direção. Olha como este sinal é forte: violência, depravação, indiferença, tanto que o registro que mostra por que a sociedade daquela época ela foi condenada, ela foi destruída, porque eles cometeram 3 pecados. O pecado terrível, né, que foi o pecado que rompeu, que afastou o homem de Deus, e Deus proveu para eles o socorro, o recurso, e eles não deram ouvidos, né, porque o pecado original, ele condenou a todos. A Bíblia diz que todos pecaram por causa daquele pecado e ficaram afastados de Deus. E Deus nos amou de maneira tal que mandou para a gente o socorro, que foi Cristo morrendo por nós, ali na cruz do Calvário, para anular aquela condenação e nos trazer salvação. Mas, infelizmente, houve esse pecado da incredulidade, né? Da indiferença. Então, pecado da incredulidade, aquela geração não creu na palavra, não aceitou o recurso, o socorro de Deus, né? Naquela época foi a arca, hoje é Cristo, através da igreja, e o pecado da negligência e o pecado da ingratidão. Negligência, ingratidão, virar as costas para aquilo que Deus está nos ofertando. Aquela geração, ela só tomou uma posição quando o dilúvio
começou a cair, a porta da arca foi fechada e eles correram desesperadamente em direção à arca. Mas a porta foi fechada por fora. Por que, amados, que eu estou trazendo esse fato? Porque nós estamos vendo que isso está se repetindo. Parece que as mensagens que falam sobre a volta de Jesus, estudos sobre escatologia, mostrar os sinais, os acontecimentos, não está fazendo muito efeito. Há uma indiferença muito grande. Pelos acontecimentos, era para a igreja estar totalmente, voltada para as coisas espirituais, buscando, enquanto é tempo, se aproximar mais de Cristo, se envolver mais com a obra de Deus, procurar atentamente fazer aquilo que ainda podemos ser feito, porque a porta da graça, ela vai fechar. Nós sabemos, pelo menos aqueles que acompanham pela manhã, que eu falo bastante sobre esse assunto, que nós temos um relógio escatológico, que apontam a sequência dos acontecimentos. Por esse relógio, o próximo evento é o arrebatamento da igreja. Nós, aqui nesse ministério, nós seguimos o entendimento de que a igreja será arrebatada. A igreja, ela não passará pela grande tribulação. É o chamado pré-tribulacionista, Nós acreditamos que a igreja não passará. Por quê, pastor? Porque a grande tribulação é juízo de Deus sobre os ímpios, sobre as nações que se recusaram a receber o socorro de Deus. Assim como aconteceu naquela época. O dilúvio foi para aqueles que se recusaram a receber o socorro que Deus enviou naquela época, que foi a arca. 1 Tessalonicenses 1:10, ele diz assim, espera dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha isso. E esperar dos céus a Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o texto mostra que Jesus nos livra da ira futura. Está falando da tribulação, dos 7 anos de tribulação. 1 Tessalonicenses 5:9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja não passará pela tribulação. Nós não fomos destinados para a ira é para os ímpios. Apocalipse 3:10, como já lemos aqui, como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei, da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, próximo evento escatológico para nós é o arrebatamento da igreja. Jesus vem nas nuvens, num piscar de olhos, não haverá tempo para se preparar na última hora. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão prontos, preparados, eles vão ao encontro. O Espírito Santo é o selo. Os que estão selados, que têm o Espírito Santo, quando a gente recebe Jesus como o Senhor e o Salvador, nós recebemos um selo, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo será atraído, Jesus vem nas nuvens e nós partiremos com Cristo para as bodas do Cordeiro durante 7 anos, depois o tribunal de Cristo. E durante esses 7 anos em que a igreja está lá com Cristo, aqui embaixo está acontecendo esses horrores do juízo de Deus sobre as nações. Depois dos 7 anos,
Jesus volta, nós voltamos já com o corpo glorificado com Cristo, segundo está registrado na palavra, 1000 anos vamos reinar com Cristo ainda nessa vida, e depois novo céu e nova terra. Esse é o calendário escatológico das coisas que estão por vir. Mas o que é que tem nos preocupado? É exatamente o fato de que a igreja não está se comportando como se estivesse preparada, né? Ou se preparando para estes acontecimentos. O descrédito, amados, com a vinda de Jesus é muito forte, é muito grande e é preocupante. Descrédito com a vinda de Jesus, que é manifesto principalmente pela nossa maneira de viver. Como foi falado aqui, está registrado no texto, como foi nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e tudo acontecendo como se nada tivesse para acontecer. Temos os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos religiosos, né? Graças a Deus que nós temos uma igreja aqui, né, nos domingos à noite. Domingo de manhã nós sabemos que nem todos conseguem, mas temos um pequeno grupo que vem estudar, né, a palavra, gosta desse assunto que o pastor tem ensinado sobre escatologia, volta de Jesus, embora a gente estuda também outros conteúdos, mas, amados, o que tem nos preocupado é exatamente isso. E não é só esse pastor. Eu faço parte de uma ordem de pastores e a gente ouve a mesma coisa. Parece que a igreja está num sono profundo. Por isso o texto que nós lemos aqui de Efésios: igreja, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu louvo a Deus porque, né, o pastor Paulo tem ministrado aqui nos domingos à noite, palavra abençoada. A igreja, eu vejo uma reação, né, de uma parte da igreja. Tivemos uma vigília aqui agora, no último sábado, né? A igreja estava quase do jeito que está aqui, bastante cheia mesmo, foi uma vigília abençoadíssima, e nós vemos que está havendo uma pequena reação, mas precisamos, amados, nos posicionar, porque não haverá tempo, não haverá tempo. Os sinais estão aí mostrando, né, que os dias em que nós estamos vivendo são dias terríveis, dias de densas trevas. O anticristo está chegando, mudando as leis. A sociedade dos nossos dias está sendo completamente modificada através das leis que estão sendo aprovadas, e tudo mostra que um pouquinho mais à frente nós ficaremos na contramão da sociedade dos nossos dias. Vocês podem observar que a mentira, o erro, o engano, né, essas coisas que são contrárias à verdade, elas estão tendo prevalência. A sociedade dos nossos dias está abraçando a mentira, está abraçando o erro, enquanto que a verdade, ela está caindo em descrédito. Então, os escarnecedores da verdade estão agindo, e esse é um fortíssimo sinal, a multiplicação da iniquidade. Irmãos, veja a situação. Lá atrás, na sociedade anterior, como é que eles fizeram para parar a transmissão da palavra de Deus? Eles foram, na época de Daniel, eles foram aprovando leis para impedir que Daniel continuasse praticando a fé dele, que era orar, né, que era seguir ao Deus que ele servia. Hoje eles estão repetindo. As leis que estão sendo aprovadas agora são leis que visam nos calar. Nós não podemos mais pregar contra o pecado, nós não podemos mais pregar contra a mentira, porque qual é a mentira?
não tem mais verdade, a verdade é dita pela sociedade, pela maioria. Nós não podemos pregar contra nenhuma religião, porque todas as religiões agora, elas têm que ser respeitadas, e agora que nós condenávamos, né, o diabo por causa das coisas que ele vem fazendo, roubando, matando e destruindo, agora foi aprovada aí a lei, né, em que nós temos que respeitar a religião como é o nome dele, a religião dele? Satanismo, né? Então, existem templos, e agora a gente, se falar contra, podemos também responder um processo por discriminação, por homofobia, por uma série de coisas. Ou seja, qual é o objetivo das leis do anticristo que estão chegando? É nos proibir de falar a palavra de Deus. Eu pergunto, que mais sinal do que esse, amados? Que sinal mais forte do que esse, né? A Bíblia fala em multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, apostasia, abandono da fé. A palavra de Deus mostra, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, mostrando a igreja dos nossos dias, igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, ele registrou aqui os problemas que foi diagnosticado por Cristo. Olha isso. Frieza espiritual. Esse foi o diagnóstico que foi feito para a igreja dos nossos dias. Frieza espiritual, causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Então, parece, pelo que está aqui diagnosticado e pelo comportamento da igreja dos nossos dias, que as coisas desse mundo, as coisas materiais, elas estão tendo muito mais relevância na nossa agenda, na nossa maneira de viver, do que as coisas espirituais. Que coisas espirituais, pastor? Você ter um tempo para Deus, você orar, você meditar na palavra, você vir ao templo, tirar um tempo de louvor, de adoração, de culto, você procurar alcançar pessoas que estão próximas a você com o conteúdo da verdade, da palavra de Deus, mostrar para eles o que vem aí pela frente, o que está para acontecer, ou seja, compartilhar a nossa fé, ajudar pessoas a também alcançar aquilo que nós já alcançamos, que é a segurança de estarmos em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja é a arca dos nossos dias. A arca vai subir, a igreja será arrebatada. Eu gostaria até que no final, se a gente puder, né, cantar na ceia aqui, né, a noiva é a igreja, e a igreja que é a noiva vai subir. Precisamos, amados, estar preparados. Precisamos ajudar aquelas pessoas, como diz aqui, que estão dormindo, sonolentas, desatentas, envolvidas com as coisas dessa vida. Segundo, frieza espiritual causada pelo menosprezo com Deus. Quantos não tem mais Deus na agenda, amados? O que é Deus na agenda? É você programar, vou levantar a tal hora, tirar um tempo assim de oração, para estar com Deus, meditar na palavra, para depois começar o meu dia. Quantos não tem mais Deus na sua agenda? Não faz mais parte da nossa agenda, do nosso dia a dia. Parece que se sobrar algum tempo, né, eu faço, eu aconteço. Então, foi diagnosticado isso, né, que a igreja dos nossos dias seria uma igreja muito envolvida com as coisas materiais e bastante distante, né, menosprezando a comunhão com Deus, e isso é terrível, porque quando a gente vai para a parábola das virgens, e o noivo volta, e aqueles que não estavam presentes correram: Senhor, abre-nos. Qual foi a resposta que veio lá de dentro? Não vos. Por que não conhece? Porque não tem agenda, não tem intimidade com Deus.
Quando é que nós somos conhecidos do nosso Deus? Quando nós temos um tempo de relacionamento com Ele, através da oração e da palavra. Quando nós estamos presentes aqui na adoração, expressando a nossa adoração, e Ele está vendo e recebendo, isso é intimidade. Nós somos conhecidos pelo nosso relacionamento. Como é que alguém pode dizer que conhece uma pessoa que ela nunca se relacionou com ela? E aí, está lembrado de mim? Rapaz, me ajuda aí. Está lembrado de mim? Nunca conversou, nunca falou, não teve, mas está lembrado de mim? Foi o que aconteceu. Senhor, abre-nos. Não vos conheço. Essa é a realidade de muitos, né, nos nossos dias. E indiferença, frieza espiritual causada pela indiferença com respeito ao destino eterno. Que é isso, pastor? Quem está preocupado com os perdidos hoje? Parece que nem os de casa, que nem os nossos familiares estão mais nos preocupando, o rumo que eles estão levando, a vida que eles estão levando. Parece assim, já falei, quer saber, né? Cansei. Quando, na verdade, a nossa missão é continuar falando. A nossa missão como igreja é continuar falando, orando, intercedendo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Às vezes ele não vem aqui, você leva uma célula na sua casa, que é um grupo de oração, de estudo. De repente, sabe, você agenda uma visita lá na casa dessa pessoa, desse parente, faz uma oração, convida para um estudo, para participar de um momento ali na sua célula, traz para um culto como esse, para ouvir a palavra de Deus, mas nós não podemos parar, irmãos, porque essa é a nossa missão como igreja. Foi para isso que nós somos plantados aqui como igreja, para sermos embaixadores de Cristo, ou seja, compartilhar a palavra. A hora que a porta da graça fechar, pronto, aí nossa missão está cumprida. Nós não vamos nos sentir culpados, porque enquanto tivemos oportunidade, nós falamos, nós oramos, nós intercedemos, nós convidamos, nós fizemos a nossa parte. Amém, amados? Então, quero deixar essa palavra com a igreja de reflexão. Irmãos, os acontecimentos estão às portas. Tudo mostra que nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento com esse grande evento que é o arrebatamento da igreja, e precisamos estar prontos. Pastor, o que vai acontecer com aqueles que de repente não forem arrebatados? Vão passar pela grande tribulação. 7 anos do que está previsto aqui acontecer durante essa tribulação, que foi falado ali. Dias terríveis, densas trevas, né? E a ira de Deus caindo sobre essa geração que se recusou a receber Jesus. O anticristo vai assumir, vai forçar as pessoas a adorá-lo, elas serão marcadas, e aqueles que receberem a marca, que se dobrarem para adorá-lo, a Bíblia diz que eles estão definitivamente perdidos. E aqueles que se recusarem a adorar, receber a marca da besta, porque a Bíblia diz que todos serão controlados, não compra, não vende, não faz nada quem não receber a marca. Aqueles que se recusarem serão degolados e mortos durante a grande tribulação. E aí sim, né, o apóstolo João viu lá uma grande multidão e perguntou: quem são esses, Senhor? E Jesus disse para eles: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. E era uma grande multidão. Vieram da grande tribulação. Amém. Tiveram fé suficiente para morrer, para ser degolados, não negaram, para poder não perder definitivamente a sua eternidade de vida. Mas eu pergunto, irmãos, não seria melhor a gente passar fora disso? A gente partir com Cristo, entrar na arca? Amém? E
eles acreditaram tanto que Jesus estaria voltando, já naqueles dias, que o texto registra, que eles fizeram uma coisa que nós precisamos começar a fazer. Eles começaram a desapegar. Não tem até um classificado aí, né, que fala desapega, né? Aquela gente que não joga nada fora, que não desapega de nada, começar a desapegar. Eles começaram a desapegar das coisas materiais. Eles foram vendendo propriedades, colocando tudo, né, à disposição da obra de Deus, do reino. Eles foram repartindo, porque eles imaginaram, nós não vamos levar nada disso. E a palavra de Deus, o nosso Senhor, que conhece o que vem pela frente, Ele deu para a gente também essa recomendação. Não junteis tesouro na terra. Não junteis, amados. O tesouro que nós precisamos juntar é no reino dos céus. É espiritual, é vidas que a gente alcança. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida que você ganha para Jesus. Imagina que riqueza você poder chegar no dia, né, do grande momento em que vamos comparecer diante do Senhor, e você ter para o Senhor, essa aqui é uma vida preciosa que eu tive o privilégio de ganhar. Olha que riqueza, irmãos, você poder apresentar a sua família, os seus familiares, as pessoas que você, colega de trabalho. Gente, eu acho assim uma coisa tão rica quando alguém pode apresentar uma pessoa que ganhou lá no seu trabalho, na sua faculdade, sabe, no seu relacionamento, porque é os relacionamentos. Quem gera ovelha é ovelha. Quem ganha vidas para Jesus é a igreja. A nossa função aqui é ajudar você, através da palavra, a cumprir a sua missão. Nossa missão, irmãos, é alcançar os perdidos, enquanto a porta da graça não se fecha.